sejam bem-vindos ao Pod Fé, o podcast que conta a história da Igreja Matriz. Hoje estamos reunidos aqui com o nosso pároco, o nosso padre Antônio Solone. E quero agradecer por ter aceitado o convite e espero que esteja disposto a responder muitas perguntas que são instigantes a contar o que é esse local. Esse local ele é histórico, ele conta não só a história da nossa fé, para nós que somos católicos, mas também a história de toda a cidade. É um marco zero, vamos dizer assim. E eu quero que o senhor se apresente para nossos telespectadores e fale um pouco sobre o senhor. Olá, Guilherme. Olá, Ritinha, jovens da nossa paróquia, Imaculada Conceição. É uma alegria também estar aqui, aceitando esse convite, interrompendo um pouquinho a minha folga. Peço perdão por isso, parte, né? Faz parte, que é isso. Entrevista. O senhor tá cobiçado na sociedade para ser entrevistado. E já estou contando também com cachê, né? o nosso diretor vai ter que resolver essa parte aí. Então, realmente, a Santa Maria da Boa Vista tem assim uma importância muito grande na criação da nossa diocese, de outras cidades, na vida religiosa, na vida social. Esse templo, toda essa região, muitas vezes nós não paramos para meditar sobre isso, Guilherme. Mas isso aqui é um solo sagrado. Claro que a Terra Santa, onde Jesus passou, é única, não é? Cada lugarzinho onde Jesus pisou, ali, toda a história de Jesus é única. Mas, assim, nos lugares onde também as pessoas vivenciaram a sua fé em Jesus, esses lugares também foram sendo santificados pelo próprio Jesus. Porque o próprio Jesus, ele disse, quando eu enviar os meus missionários, quando eu envio os meus missionários, eu estou ali, né? E foram muitos missionários que vieram para essa terra, que fizeram sua experiência. Vocês podem ver aqui as imagens de alguns santos que eles trouxeram, né? E isso já há bastante tempo, quase 300 anos, bastante tempo. Então, alguém pede que eu fale de Santa Maria, eu lembro dessas coisas e começo a pensar assim, quantas pessoas que vieram de longe, da França, de Portugal, numa terra difícil, quantas pessoas que rezaram, quantas pessoas que evangelizaram. Ali os índios, os nossos irmãos, né, cariris, os índios aqui da nossa região, também os quilombolas. Então, a primeira coisa que vem assim à mente é que aqui Jesus, ele santifica através dessas pessoas. E sempre temos que tirar proveito disso para poder dizer para os que estão chegando, que às vezes começam a ter um pensamento assim, mas aqui é um lugar assim tão assim, parado, não sei o quê. Mas olha, nós somos uma terra abençoada, temos aí o Rio São Francisco, temos a nossa fé, e temos que valorizar isso. E se a gente for parar para pensar, a igreja está de frente para o rio. O senhor falou sobre a gente estar às margens do Rio São Francisco. Eu lembro de uma vez que eu fui para Granito. Granito, eles têm água, parece que é de 30 em 30 dias. O rodízio de água lá é escasso, vamos dizer assim. E a gente tem a bênção de estar banhado no Rio São Francisco. E ter a nossa igreja, a nossa matriz, a principal igreja, de frente para o rio, que contempla um pôr do sol maravilhoso. Isso já faz pensar sobre a pergunta que eu tenho para o senhor. Essa igreja, para mim, ela representa histórias. Muito sobre a história de minha vida, de minha família também, da grande maioria e de quem vai ser entrevistado ainda. Mas para o senhor, o que a Igreja Matriz representa? Então, a Igreja Matriz, aqui em Santa Maria da Boa Vista, eu não sou natural, não é, de Santa Maria da Boa Vista. Voltando à primeira pergunta, eu não falei muito sobre mim, mas assim, eu nasci em Belém de São Francisco, saí de lá com 3 anos. E fui criado no interior dessa cidade, no Projeto Fugêncio. E quando a gente chegou, a gente ficou acostumado a chamar Santa Maria da Boa Vista simplesmente de Santa Maria. E eu cresci assim, entendendo que Santa Maria
É Santa Maria, não tem, Boa não Vista. tinha. Quando alguém uma vez depois, eu já tinha uns 14 anos, alguém disse Boa Vista, eu digo, onde é que fica Boa Vista? E o nome Santa Maria, eu É, sempre né? vejo o nome nome santificado. Isso, Bendita és tu entre as mulheres. E isso isso, é bem interessante. exatamente. É, aí alguém disse, não, é Santa Maria da Boa Vista. Eu digo, ah, sim, tá certo. Então, também Boa Vista complementa, né? É claro, por conta da visão que você falou, não é, que nós temos do rio, do pôr do sol, que é lindo. Eu sempre digo que o padre que mora aqui, que preside a Santa Missa, tem a felicidade de presidir a Santa Missa às 18 horas, é tanto que os nossos horários, a Santa Missa sempre às 18 horas, devido à transmissão que nós temos pela rádio, mas também pelo pôr do sol, que é belíssimo. Aos domingos, na quarta, na quinta. Esse período agora a gente está um pouquinho de recesso durante a semana, mas aos domingos às 18 horas, pôr do sol. E assim, a igreja, para você perguntar a importância dessa igreja templo, é assim uma igreja linda, belíssima, né? É também uma igreja de muitos anos, o templo, né? A paróquia tem aí mais de 200 anos e o templo já não tem esse tempo todo, porque foi fazendo aos pouquinhos, mas o templo é um lugar assim muito impressionante, porque também retrata a história. É tanto que, Guilherme, algumas pessoas até estranharam quando eu cheguei. Eu comecei a rezar a novena, a sugerir que a gente rezasse a novena no interior da igreja. Dentro da- Porque, para mim, não fazia sentido e não faz sentido ter a novena durante as 9 noites fora da igreja, enquanto que a imagem está aqui, enquanto que nós temos um templo muito bonito, diferenciado do que nós temos na nossa diocese, o estilo. Então, não faz sentido isso celebrar ali fora. E aí até cobrei muito de vocês a questão de colocar lá fora as imagens para que as pessoas vejam o interior da igreja. Que as pessoas vejam o interior da nossa igreja, que vejam a imagem, que vejam o altar e possam participar. É claro que quando é um templo que não tem ali uma história, que não tem, você tem mais liberdade. Mas o templo é para você se usar internamente, principalmente nos momentos mais intensos. E nunca nós vamos ter um lugar que comporte todas as pessoas, porque graças a Deus nós temos muitos fiéis que seguem o Senhor Jesus na nossa igreja, não é? E vocês viram, graças a Deus, nesse ano, bastante gente todas as noites. E se o senhor parar para pensar, do ano que o senhor entrou até o ano 2023, que foi o ano passado, houve um processo de evolução. A gente passou por uma epidemia que devastou vidas, infelizmente. Uma pandemia, na verdade, que devastou vidas. E as pessoas estavam muito receosas. Não só elas, mas a gente também. A gente tinha medo. E a igreja, ela representa um ponto de fé. Quando a gente olha para a igreja, a gente olha, ali é a igreja católica. Representa a fé de alguém. Alguém acredita muito no amor, o amor de Jesus Cristo. E de 2020 para cá, você pode perceber, 2020 não teve público. 2021, todo mundo separado, cada lugar 21x para todo mundo botar sua cadeirinha. 2022 já aumentou, mas não era a proporção que já tinha. Porque eu estava olhando umas fotos antigas da igreja, era uma multidão, era mar de gente. Aí você para olhar 2023. 2023 a quantidade já ficou. As pessoas já entenderam que podem voltar. Isso. E principalmente, estamos prontos para acolher. Que a gente é casa. Isso. O Senhor é casa para todos nós. A igreja, ela é casa. Isso. É muito interessante, importante o que você falou, o símbolo, a igreja. Eu costumo também dizer isso nas capelas, nas comunidades. Eu disse, gente, não se preocupe com o tamanho, muito com o tamanho, mas coloque um símbolo da fé. Você falava disso. Você passa por uma cidade, aqui, quando a gente vem chegando ali, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu venho de Petrolina, que a gente desce um pouquinho ali na BR, a gente já vê
aqui é a igreja. E quando é à noite é belíssimo, porque tem o cruzeirinho lá em cima, a luz, né, a cruz, a pequena cruz. Olha a diferença. Teve uma vez que eu até me surpreendi. Digo, mas como é que pode? A gente botou uma cruz grande? Não. É uma cruz pequena com algumas luzes, umas lâmpadas, né, da cor azul, que você vê distante. Isso é muito importante. São Francisco de Assis, quando ele passava de frente de uma igreja, ele sempre tinha esse sentido de lembrar Jesus no sacrário. Aqui nós temos, né? Isso. E ele dizia, fazia uma oração: Jesus, eu adoro o Senhor aqui, nesta igreja e nas igrejas do mundo inteiro. Veja que é muito bonito que você disse, esse símbolo de fé, né? E nós temos a Igreja Matriz, esse símbolo de fé para toda essa região, para toda a nossa diocese, para todo o estado e para todo o mundo, na verdade. Porque aqui nós temos um pedacinho de outros países também, né? Da missão, da cultura de outros países, da Europa e por aí vai. E a gente incentiva as nossas capelas a ter um símbolo de fé. Vamos fazer uma capelinha, faça. Como dá possibilidade, vamos fazer, coloca ali o cruzeiro. O que você olha? Lembrar de Deus. O que faz você lembrar de Deus? É muito importante. Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão perdendo essa sensibilidade de lembrar de Deus. Elas olham para a natureza e não lembram de Deus. Às vezes estão lendo até um texto que fala sobre Deus, mas não estão pensando em Deus. O Padre Zezinho, ele tinha uma canção muito bonita sobre isso, tem uma canção muito bonita sobre isso, que é Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, e a outra em relação quando passo de frente eu venho de lá do interior, né? E que quando alguém passa de frente da matriz, se benza e pensa em Deus e pensa em... Hoje, né, nós não temos assim, às vezes as pessoas, às vezes a gente tem que botar assim um sinal, olha, cuidado, aqui você não pode passar de frente de carro, você não pode passar de moto. Eu sei que vocês vão fazer alguma pergunta relacionada ao que a gente fez em torno, mas veja só, nós temos vários motivos, mas às vezes as pessoas querem passar até de carro assim, correndo de frente da igreja. Não dá. Eu, uma vez, não só aqui, mas em uma outra capela, em uma capela grande, né, um lugar muito bem desenvolvido, de irrigação, de Petrolina, e a igreja lá tinha um espaçozinho, a gente sabe como o ser humano gosta, né, de atalhos, gosta de atalhos. E aí tinha um atalho ali entre a igreja e uma rua, e os carros passavam disparados, dentro do território mesmo da igreja. E a poeira, né, as imagens, tudo na igreja ficava sujo de poeira. Até que, isso no meu período, ele disse, olha, a gente vai conservar aqui ao redor da igreja. A gente vai fazer um gradeamento aqui. Isso lá no núcleo chamado núcleo N7. Então, a gente teve isso quando a gente fez. Os camaradas que andavam de carro, de moto, com aquela coisa toda, acharam ruim, claro, mas assim, não tinha ali nenhum argumento para dizer que nós estávamos fazendo algo errado. Por quê? Porque é um sinal da nossa fé. Se você passa e não pensa em Deus, não lembra de Deus e você não respeita, então a gente tem que fazer algo para que você entenda que né? E aí as pessoas foram entendendo, não, esse aqui é um lugar reservado. Se você chega num lugar, né, Guilherme? Você chega num lugar, está todo assim, aberto, todo descuidado, o que é que você entende? Não, isso aqui não tem nada de sagrado. Está abandonado, ninguém cuida. Mas se você chega num lugar, está ali reservado, cuidado, tem ali uma seta dizendo isso, dizendo aquilo, isso aqui tem dono. A gente pensa, eu lembro muito daquela música Casa, de Colo de Deus, porque na música diz que a casa ela está quebrada, está suja, mas ela é a sua casa. Ela fala que é a sua casa para Jesus. E a igreja, ela representa a nossa fé. E se a nossa casa ela está bagunçada, você convida alguém na sua casa quando ela está bagunçada? Por exemplo, você está com a casa toda bagunçada, ei, moço, vem cá,
Não, né? Não. Você quer mostrar que a casa está arrumada, você está preparado para receber alguém. E é Isso. importante a gente pensar nesse patrimônio, porque além de ser um símbolo da fé, ela é um patrimônio material. Que representa um patrimônio imaterial. Quando a gente pensa em preservação, por exemplo, aqui a gente precisa é um espaço tão lindo e ela conta uma história grandiosa. Toda Santa Maria da Boa Vista envolve a Igreja Matriz. E vem a próxima pergunta, que se você olhar para a igreja, eu consigo destacar vários pontos que me chamam a atenção. Mas eu quero saber do senhor, qual é o local, o detalhe que mais lhe chama a atenção? Aqui é a imagem, né, de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. A nossa igreja ela é tão antiga que quando ela foi criada, a paróquia, Nossa Senhora não tinha ainda o dogma de Imaculada. Não tinha sido ainda proclamado o dogma. E não sei, talvez por conta da minha criação aqui, mas eu até ficava perguntando, desde seminarista, quando eu ia pedir a bênção de Deus, ou quando padre, quando eu já ia dar a bênção mesmo, não é? A bênção do padre, como diz a própria Virgem Maria em suas aparições, é a bênção de Jesus, eu pedia pela invocação da Imaculada Conceição, pela intercessão da Imaculada Conceição. E então, o que dentro da igreja, assim, no interior, que chama mais a minha atenção é aqui a imagem da Imaculada Conceição, é claro, o sacrário no centro, que se conservou, que deve ser assim. Com a modernidade, as pessoas foram tentando assim aprimorar, fazendo uma capela do Santíssimo, mas assim, o ideal que eu vejo, é claro que na instrução lá tem alguma orientação litúrgica sobre isso, para uma capela do Santíssimo, mas tem também a orientação de que deve se conservar no centro, o sacrário. A primeira coisa, quando eu entro na igreja, que eu vejo o sacrário, ali já diz tudo. É o lugar que eu tento às vezes ficar ali escondidinho no canto, né, para fazer minhas orações, nem que seja 10 minutos, porque São João Bosco dizia, eu não lembro se foi bem ele, mas um santo dizia, que você seja constante nos minutos que você estiver diante de Jesus. Não importa, são 2, 3, 4, mas seja constante. Naquele momento, fique ali, pare um pouquinho, adore o Senhor. É sempre a constância, não é? Eu vejo às vezes as pessoas perguntando, correr é melhor do que caminhar? Aí a pessoa que entende sobre a atividade física diz assim, olha, os dois são importantes, agora não adianta você correr uns 2 dias e depois você parar. Se você for correndo ou caminhando para você ter uma saúde física, você tem que ser constante. Caminhe 30 minutos. Então, na oração, a gente tem isso também. E esse lugar aqui, como você estava perguntando, é o que eu acho mais importante para mim, chama mais a minha atenção. Respondendo aí a sua pergunta, não enrolando da outra pergunta. Padre, o senhor falou muito sobre preservação, né? Preservar o patrimônio histórico que é a Igreja Matriz, como o Guilherme disse no começo, Marco Zero. Eu acredito que a igreja ela carrega muito significado, tanto para a gente como fiéis, como para a construção da cidade em si. E eu acredito também que o senhor, como o senhor falou de outras capelas, que o senhor teve aquela preservação, né, de cuidado do ambiente. Eu acredito que aqui também o senhor tenha esse sentimento de preservar esse patrimônio. E eu também acredito que o senhor tenha dificuldades para preservá-lo. Será que são muitas? Será que são muitas? E a gente gostaria de saber, assim, qual a maior dificuldade que o senhor tem ao preservar a igreja? São várias, realmente, que tem. É pouquinho. A primeira coisa, no dia da minha posse, eu até destaquei isso, eu sei que eu estou chegando em uma terra de muita história, e isso realmente, porque até então eu cheguei, a minha primeira paróquia, ela não tinha nem casa paroquial, não era paróquia na verdade, a primeira paróquia, numa área de irrigação, em Petrolina,
e o pessoal construiu uma igreja, mas assim, nunca nenhum padre tinha morado lá e tal. E ali para mim, eu que já ia fazendo, né? A gente construiu a casa e tudo, nós construímos lá. E hoje a paróquia é mais jovem. E aí eu agora venho para a paróquia mais antiga Da da diocese. diocese. E, então, aí eu fiquei... A primeira coisa, nós estávamos já preocupados na conservação mesmo da igreja. A primeira coisa, essa foi... E a gente foi atrás de projetos e tal. Só que Deus foi mostrando que a gente tinha que ir se organizando, porque o projeto de restauração da igreja não é um projeto que você faz da noite para o dia. Não é nada simples. Não é Imagina você nada simples. preservar um patrimônio desse com mais de 200 anos de história, que tem um instituto em cima, né? Porque o IFAM, ele regula todas essas mudanças. É um patrimônio, é também como é que diz, bem da diocese, da igreja, da comunidade. Então, muito desafio. Eu imagino o quanto deve pesar na sua decisão. Exatamente. Isso é bom que tenham pessoas assim, que vigiem realmente, né? Porque imagina se cada um que chega vai fazendo do seu jeito. E houve até, devido assim, eu acho que houve até um mal entendido. Uma vez a gente convidou uma equipe, o bispo e uma equipe, um engenheiro e tal, só que nesse dia não veio o arquiteto. E a gente tirou uma foto e colocou no Instagram. Na verdade, o bispo quis, né? Vamos tirar uma foto e tal. E o arquiteto não estava naquele dia. Então, como o pessoal, acho que alguém viu e não viu a presença do arquiteto, já mandou assim uma carta para a gente dizendo que tinha que ter um engenheiro, claro que ou que tem que ter o engenheiro e tal. Claro que nós entendemos isso, que tem que ter e nós temos. Mas aí a gente foi vendo, eu disse, bom, então vamos vendo a nossa outras áreas, porque estão bastante precárias, a secretaria, a área administrativa, ao redor da igreja, e Deus foi nos presenteando. Deus foi nos presenteando, assim, a estátua que hoje nós temos ali, através da gestão atual da prefeitura, o prefeito George, junto com sua equipe, a doação dessa estátua, aquilo já foi dando assim uma iluminação para a nossa igreja, né? Depois, uma grande dificuldade, nós não tínhamos como acolher os nossos fiéis nas suas necessidades, né, de higiene pessoal, Eu me sentia muito mal quando as pessoas chegavam e tinham que fazer suas necessidades, às vezes ali na beira do rio. Os homens se viravam, né? As A mulheres mulher é mais complexa. tinham que segurar, não tomar bastante água. Imagina, não poder beber água porque você tem que segurar. Isso. Aí então a gente foi vendo, disse como que nós vamos. Aqui o nosso espaço aqui atrás não tem muito. E a sacristia, vocês lembram, era bem estreitinha, Menininha, isso. e um único banheiro para atender uma multidão. Eu disse, não tem como, a gente tem que... E nas festas a gente contratava aquele banheiro químico. Eu nunca não lembro de ter usado banheiro químico na minha vida. Mas assim, não é confortável. Não é. E a gente então fez um projeto de uma praça aqui do lado, uma praça para acolher melhor, né? E também, juntamente, 7 banheiros. É um bloco, né, com 3 sanitários masculino, um outro bloco com 3 sanitários feminino e um mais aberto, com toda a estrutura para os cadeirantes. Nosso público é idoso. Então, nós fizemos esse projeto. E aí a gente já, de novo, encontrou dificuldades numa coisa que não é nem histórica, na verdade, construção de um banheiro, né? Ah, porque o padre vai fazer um banheiro, isso não vai dar certo. Eu, assim, não gosto de lembrar as palavras negativas e não acolho, porque não sou isso.
Mas assim, fui chamado de louco por conta disso e por aí vai. E também as pessoas que estavam me ajudando, os pedreiros, sofreram bastante. Padre, não aguento mais. Em outros lugares eu trabalhava, o pessoal chegava para ajudar. Aqui chega a gente dizendo coisa, não sei o que. Eu disse, tenha calma. Paciência, muita fé. Muita fé. Vamos fazer o que eles não entendem, o que está sendo feito. Eu estava de retiro e as ligações chegavam. E de retiro, eu pensei assim, ainda bem, Senhor, que eu estou de retiro, porque mas assim, enfim, aí foi feita a construção. Isso já faz para alguns, porque a gente não conseguiu mexer na estrutura de restaurar a igreja. Para alguns, talvez isso não faça sentido, mas já faz parte. Porque antes o banheiro era um único. Então a gente já está trabalhando aqui nesse território, nesse sentido, da igreja mesmo. Então, quando teve a conclusão, a gente fez o banheiro direitinho, com grade, só é privado, ele só não é uma obra pública, não vai ficar aberto nos horários e tal. E graças a Deus está aí esse bloco. A praça a gente solicitou da prefeitura, o senhor prefeito falou que já tem aí uma verba e está só aguardando algumas outras coisas, mas eu espero que esse calçamento a gente consiga fazer. Finalizar, né? Fazer uma grande praça. Isso, exatamente. Lindo, né? Tanto para acolher os fiéis, mais fiéis, na verdade, na praça. E pensei até em algum monumento para homenagear as pessoas que doaram essas terras. É impressionante a fé do pessoal que passou por aqui. Santa Maria foi um povo que foi se entregando a Deus e doando terras para que a igreja pudesse distribuir com os mais pobres e essas pessoas também pudessem desenvolver o seu comércio, a profissão e o desenvolvimento da cidade. Pena que ainda precisa melhorar bastante, mas a cidade tem um papel muito importante. Enfim, sobre essa questão do preservar a igreja. Aí a gente levou os banheiros para lá, aí aqui a gente tentou ampliar a sacristia. A gente chegou, teve um dia que a gente passou aqui com o bispo, com o engenheiro, um dia inteiro estudando onde, como a gente ia fazer essa sacristia. Alguém até pensou, esse espaço todo aqui atrás, a gente poderia isolar isso? Não, isso aqui é algo histórico, a gente não pode isolar. Não pode mesmo. Porque se você for pensar, lá tem um antigo sacrário atrás. E algumas pessoas perguntam muito o porquê. Algumas pessoas estão vendo a tinta, mas tinta é pouco. Algumas partes da igreja que algumas pessoas acham como tivessem deteriorada, né? Tivesse acabada. Mas eu imagino e penso que para você preservar um patrimônio desse, com mais de 200 anos de história, não é só você... Hoje eu quero só pintar, amanhã eu quero só passar uma argamassa em um canto que precisa. Não é assim. Eu acho que concordo com o senhor que é um desafio muito grande, principalmente para o senhor, o pároco, ele carrega um peso muito grande. Cada um carrega uma cruz, o senhor carrega a sua e a da igreja. e acho que... Eu sei que o senhor tem esse pensamento de pintar, de fazer uma reforma para ela voltar ao início, vamos dizer assim, toda preservada. Eu tenho total certeza. Isso. Porque se o senhor cuida dos fiéis, como Jesus ele manda cuidar das ovelhas, aqui também o senhor cuida da casa dele. Isso, exatamente. Não, várias pessoas já chegaram. Padre, eu quero doar uma tinta para botar. Esse ano mesmo, alguém se ofereceu para pintar as portas. Eu disse, olha, eu não vou fazer nada pela metade e a gente tem que ter projeto de pintura. Não é simplesmente isso. Então, várias pessoas já chegaram. Aí, como eu dizia, alguém sugeriu, vamos fazer essa sacristia aqui atrás, a gente faz aí um isolamento e por aí vai. Eu disse, não dá certo. Não quero mexer em nada da igreja, assim, de estrutura. Então vamos fazer. Aí eu fiquei pensando, né, rezando, e depois eu digo, quer saber, a gente vai fazer a sacristia. Onde é a sacristia? Porque ali é muito delicado o projeto, o telhado. Você não pode ter uma queda muito grande de água, senão você cobre as janelas em cima. Aí você tem que usar um telhado que não entre água quando chover, mas ainda a queda não é o suficiente. A gente botou a mínima da mínima. Se der uma chuva muito pesada. É porque a gente mora num local que chuva é uma palavra muito forte. E se vier com vento, ainda a gente pode ter alguma complicação, mas o projeto foi pensado assim, no mínimo, para a gente não impedir as janelas. Vocês podem ver que a gente tem a janela alta,
e a gente não pode impedir a visão dessas janelas. Então, o telhado tinha que ter uma queda ali que não impedisse. E, para isso, depois de um depósito entre a secretaria e a sacristia, a gente pensou em fazer uma escada, adaptar, ficou ainda pequeno, é muito pequeno, eu entendo isso, mas, assim, aproveitando cada espaço para não ter que mexer na igreja. Isso já é um trabalho de preservação. E aí a grande coisa que depois veio que na verdade, essa outra parte eu pensava que não seria comigo, né? Mas eu vi depois a necessidade, que o senhor bispo já tinha pedido, quando a gente fez ali uma conservação da secretaria paroquial, a gente não tinha um jardim como hoje a gente tem. O que a gente tinha, infelizmente, era o vômito, as fezes das pessoas ali que chegavam, pessoas alcoolizadas, né, que faziam toda a sua necessidade biológica ali e tal. E aí a gente teve que fazer também um isolamento de grades e tudo. Quando a gente fez, aí o bispo disse: por que não fez tudo? Eu digo: aí, senhor, veja outro. Veja outro, que aí é outro ouro. Não fez tudo, eu digo: não, veja outro. Aí, enfim, foi passando o tempo e a coisa foi se agravando ao redor da igreja. O que acontecia lá na secretaria começou a acontecer aqui na igreja. E aí eu disse: eita, eu vou ter que fazer isso. E fui pedindo a Deus inspiração, tudo em oração. Isso não veio da minha cabeça. Na verdade, é mais de Deus do que... É tanto que antes já tinha pedido, eu que fui protelando, assim. Eu disse: não quero, eu sei como vai ser a reação. Se a construção de uns banheiros já mexeu... Deu o que falar, imagina. Meu Deus. Aí, enfim, eu disse: mas se a gente for fazer esse gradeamento, qual o símbolo para uma igreja histórica de Nossa Senhora? Comecei a rezar, e assim nas minhas orações vinha sempre assim uma imagem dessas que hoje que nós temos aí, de uma flor de lis, uma flor de lis. E aí eu fui pesquisar na internet e fui ver o significado desta flor de lis. E justamente coincidindo com a devoção à Nossa Senhora, que é a pureza de Nossa Senhora, o poder de Nossa Senhora. Claro que Deus que concede esse poder, Deus que purificou ela que foi concebida sem pecado. Aqui a gente vê que não é obra minha, é obra de Deus. E assim a gente fez. Chamei o rapaz, mostrei para ele. Eu disse: tem condições de você fazer isso aqui? Você consegue? Consegue fazer isso aqui? Ele disse: padre, eu nunca vi isso, não, mas a gente vai tentar. Dá um jeito. Pra tu ter um jeito. Dá um jeito. Aí a gente fez o projeto direitinho, né? Ali, do projeto, tudo. E a gente começou a fazer o gradeamento. Eu disse: olha, eu quero um projeto assim, bem rápido, que você só traga as grades. E coloca no local. Estiver pronta. Só botar no Colocar no local só. E depois o resto você deixa comigo. Se o senhor teve dor de cabeça para construir um banheiro, que é só uma coisa que a gente, né? Necessita realmente. Sim, as pessoas muito, principalmente no tempo de novena. Eu imagino quando foi preservar esse local aqui, que é a igreja matriz. Eu imagino que o senhor deva ter tido uma dor de cabeça muito grande. Sim, os repórteres, eles das rádios e tudo, o pessoal está comentando que o senhor está cercando a praça da igreja. Eu disse: não é a praça. A praça nem pode, né? Como é que vai? Não é público. Dinheiro. Imagina, nem tem, né? Dinheiro para cercar essa praça toda. E porque o povo disse que é para abrir que o povo não está podendo mais entrar na igreja. Eu digo: como que não? Que a gente celebra às 18 horas aqui, graças a Deus, com 5 velhinhas, a igreja aberta, o povo não vem, né? E então, tá aberta. A gente, como paróquia, na diocese, quando passou pela pandemia, você falou da pandemia, graças a Deus, Deus nos deu essa força, porque aqui eu tenho que lembrar, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei sozinho, cheguei com a ajuda de um diácono, Leonardo, né, na época, no período do diácono Leonardo. Isso foi muito importante na articulação também
a gente não fechou a igreja, nem mesmo no período da pandemia. Eu disse, e no período de festa, claro, eu digo assim, não fechou no sentido de parar. É claro que a gente seguia as normas de sanitário, a igreja fechada, mas eu digo de fechar, de parar. A gente não parou, a gente continuou. Muitos pararam. Eu tive colegas que disseram, não tem como ficar, a gente vai parar mesmo, e parou, demitiu funcionário. Pelo contrário, a gente contratou funcionário no período da pandemia. É verdade. A gente contratou funcionário. E para aumentar, para agilizar no atendimento. E então, a gente foi fazendo isso e respondendo aos questionamentos. Olha só, gente, eu não estou fechando a igreja nunca esteve fechada, está aberta a igreja, você pode participar e tal. Às 18 horas, eu não deixo a igreja aberta o dia todo, porque eu não tenho um funcionário integral. Agora, hoje a gente tem, mas antes a gente não tinha condições de pagar um funcionário integral, um sacristão. E ainda é pouco. E se a gente for parar para pensar, porque vai tem uma história que eu fiquei sabendo que roubaram uma imagem junto com até mesmo quem cuidava da igreja. Roubaram a imagem, Mas você vai ter que assistir para saber mais, viu? Você vai ter que esperar um pouco, viu? Essas imagens, elas têm mais de 200 anos de história. Eu sei que hoje em dia não é mais um hábito, mas antigamente tinha um hábito. E vai ser alguém retoma, Deus me livre, de querer pegar uma imagem. Isso. E ela ela é um patrimônio, querendo ou não. Isso. Agora, aí a gente, voltando na questão, do gradeamento, os questionamentos chegaram, não é? Então, nas redes sociais, comentários, tinha também a questão do cachorro, tinha outra questão polêmica que eu tentei não falar muito, que as nossas câmeras pegaram, e depois saiu, né? As pessoas souberam, que outras pessoas de outras religiões e por aí vai. E assim, eu dizendo, olha, nós não estamos fazendo nada de errado. A catedral é uma igreja muito importante para o país, para a igreja como um todo. E ela tem o seu gradeamento. Catedral de Petrolina, Isso. Catedral de Juazeiro. Também, hoje ela também já foi gradada também. Eu não fiz isso assim. Eu quero mandar, não, pelo contrário, isso. Eu até preferiria que fosse outro. De certa forma, foi uma forma de preservação. Ela é uma preservação, querendo ou não, porque você está mantendo... a igreja ela se mantém aberta para os fiéis e quem quer vir, mas também ela, quando necessário, ela tem seu espaço preservado, que é muito importante. Com certeza. Quando a gente fez isso, foi realmente assim muitos comentários. Eu tive uma dificuldade, mas assim eu já esperava de muitas pessoas a reação devido à mentalidade. A gente acaba conhecendo o que cada um pensa sem querer, mas a gente acaba conhecendo. Mas eu não sou obrigado a fazer o gosto de ninguém, nem o meu, na verdade. Isso. Eu tenho que ver aquilo que é bom para todos. E fazendo esse gradeamento, a gente quis preservar aqui, pelo menos esse espaço de fezes, de vômitos, de outras coisas e do desrespeito, porque as pessoas, elas às vezes tinham até... Você está com seu carro, sua moto, ao invés de fazer ali o rodeio, não, elas passavam por Passar aqui. pela via que realmente para ser utilizada, que é uma via pública, passava pela praça, que nunca vi você passar no meio de uma praça, com carro e moto. Não existe. A gente fez, e inclusive hoje, se a gente deixar as duas partes do portão, que o portão ela tem duas bandas, né? Se você deixar as duas abertinhas assim, que dê para passar um carro, uma moto, a pessoa vem e passa. Correndo assim. Uma cena que eu vi. Que eu também presenciei. Com as grades, a porta estava... E o interessante, parece que o pessoal não tem a consciência de que às vezes pode ter um idoso passando, uma criança brincando. Porque às vezes esse espaço engradado, né? Às vezes a mãe... Não, é espaço seguro porque tem grade. Não é possível que ninguém vai passar por dentro. Mas infelizmente já aconteceu, e eu também já presenciei, não só Ritinho, eu acho que o senhor também,
viu gente passando de moto rápido. Passa como se o mundo estivesse acabando. Teve um senhor que teve o carro e depois ele veio perguntar para a gente: ah, padre, porque eu estacionei meu carro aqui, eu achei que aqui não tinha movimento. Mas aí veio uma moto e bateu no meu carro. Eu Olha disse, só. tem movimento aqui em cima, infelizmente, de moto e rápido. Eu vou falar para vocês de uma capela lá, que era poeira, que não tinha calçamento. Tinha isso também. Aí a gente fez isso, né? Fez esse gradeamento. Hoje tem o cuidado de manter aberto nos horários. Por exemplo, chega o carro da funerária, entra tranquilamente como entrava antes, para ali, bota os seus objetos, traz o corpo da pessoa, a gente vela aqui, faz a exéquia, o carro sai, uma maravilha. Mas a gente está falando de situações em que as pessoas de moto aqui, zonzando em cima da praça da igreja. E então, essa preservação com esse símbolo, que eu mesmo fico admirado, da flor de lis, que fala muito de Nossa Senhora, é um símbolo que os reis começaram a usar lá na França, e por aí vai. Inclusive, na imagem, quem sabe falar muito sobre isso é o Padre Francisco. Depois foi que eu fui ver toda a ligação, entendeu? Porque o Padre Francisco, ele é historiador, ele sabe muito mais, foi meu professor, ele consegue identificar na imagem da Rainha dos Anjos uma flor de lis. Nessa aqui eu ainda não pedi para ele, mas no manto, entendeu? Na pintura. Ele consegue, porque essas pinturas, por que a imagem ela catequiza? Porque ela tem toda uma importância? Porque ela é feita com símbolos. Nós temos vários símbolos. O modo como a cabeça está direcionada, as mãos, e o manto, o que é que está gravado nesse manto. No manto da Rainha dos Anjos, eu disse, um dia eu vou chamar o senhor para ir lá, para o senhor ver alguma coisa no manto da Imaculada. Porque no manto da Rainha dos Anjos, ele consegue ver esse símbolo da... Identificar. Aí depois eu fui ver, veja como são as coisas, depois eu fui ver que no próprio brasão da diocese e da nossa paróquia, que foi... Tem a flor. Eu também já imaginei, quando eu estou editando a Gida Pascom, consegue identificar. Bom, não estou fazendo nada de errado. Não tô, isso aqui é o que tem que ser feito. Nós queremos muito uma pintura na igreja e tudo, mas aí tem que ter um estudo, uma preparação. E financeiro. Eu sei que, por exemplo, antes de mexer em pintura, tem que ver o telhado da igreja. A fiação, consequentemente a fiação, tudo mais. Que o telhado da igreja, ele é de amianto ainda. E a fiação é uma fiação que não está no padrão. A fiação ela está ligada à madeira sem o canduíte, que tem que ter aquela preservação. Isso. Então, aqui é um grande trabalho. Só a mudança do telhado tem que ser feito um estudo, aprovado pelo IFAM e por aí vai. É um grande movimento para conseguir fazer toda essa reforma. Quando for feita, terá que ser completa, não é por parte, né? Vou reformar, vou pintar a parede e botar a porta diferente. Não pode. Meio que a porta, ela é também patrimônio, porque ela conta a história, ela é desde a criação. Exatamente. Não tem como mudar a porta. Um restauro. Trabalho de restauro já diz, né? Isso. Uma vez eu disse assim, a gente vai tentando ver alguma coisa de longe, para quando chegar na hora de fazer o projeto, a gente dizer, eu quero assim. Então, eu disse uma vez para um carpinteiro, eu disse, olha, eu quero as portas da casa paroquial na sua cor original. Eles sofreram. Passaram, acho que uma semana, lixando, porque tinha várias camadas de tinta na casa paroquial, aquelas portas ali, a porta, a janela é a original, a gente não comprou nenhuma, é a original. Então lixando, até que chegou na cor original da madeira. Depois colocou um verniz. Aí eu disse, e a igreja matriz, se um dia a gente conseguir a aprovação de um restauro para deixar a porta... Padre Maria, não invento não. Porque ali a maioria é massa, tem só massa naquelas portas, isso eu vou fazer. Aí como é que vai ser? Não sei o que e tal. Eu disse, bom, vamos ver para frente, né? O tempo dirá, Deus guiará. Pode ser até outro, não sei. Mas assim, se você se consegue conservar e mostrar o que é original da igreja, isso é importante. Isso. Né?
Padre, a gente já falou muito sobre a questão da preservação, o que ela representa, esse local, esse patrimônio para o senhor. E agora, falar em representar, eu quero ver entender a visão do senhor de como esse local, esse patrimônio, ele influencia a fé das pessoas. O senhor saberia como descrever, teria como falar a visão do senhor como pároco dessa igreja sobre a fé das pessoas ao ver esse patrimônio, esse local, tudo o que ele representa para cada pessoa? Bom, pelo que eu escuto dos fiéis, a influência está relacionada à vida como um todo, acontecimentos da família, um batizado, um casamento, uma exéquia, o lugar até onde alguém gostava de sentar, que participava da missa, aqui. Então, assim, esses acontecimentos na vida dessas pessoas têm assim uma influência muito grande. A primeira Eucaristia na festa da padroeira de manhã, Sim. vocês têm ali a foto, e são sacramentos que as pessoas receberam aqui nesta igreja, vivenciaram festas da padroeira, muito conhecida, vieram pessoas de longe, lembrando de tempos assim que participavam das festas da Imaculada, e eu vejo essa influência na cultura mesmo do povo. Não é algo que não é só algo assim que diga assim, é só na vida religiosa. Não, é algo que influencia na vida como um todo. Até pessoas que hoje frequentam outras denominações que têm assim um apreço, um respeito por essa igreja, porque faz parte da sua história. Pessoas até que não frequentam mais a igreja católica, frequentam outra fé, frequentam uma outra religião, mas tem ali a sua consciência, o respeito, a veneração, a consideração nessa igreja, toda a história. É impressionante, né? E é bom quando a gente encontra isso, porque alguns se comportam como nós dizemos, que cospe no prato e que E comeu comeu, né? isso. Mas aqui, assim, tem, talvez, eu não sei, esses não chegam até, não chegaram, também não quero que cheguem, né? Mas aqueles que são gratos pelo patrimônio, aqueles que dizem, aqui teve uma influência quando eu estava concluindo o curso, quando eu estava batizando, quando meu pai faleceu. Teve um senhor, por exemplo, que falou para mim uma vez, na festa da padroeira, ele falou o seguinte, que ele foi coroinha, ele hoje mora na Paraíba, mas ele foi coroinha, e aí ele lembrava quando servia aqui no altar, falava para mim, porque na festa da padroeira a gente colocou as imagens aqui ao redor, Sim, eu lembro. e ele lembrou, veja como é importante a gente trazer de volta, não é? Isso, ele lembrou, disse que quando viu as duas imagens aqui, aí lembrou muito desse período da sua infância aqui, certo? E assim como eu dizia, como eu digo, faz parte de uma vida toda da pessoa, não só ali uma coisa intimista, mas a vida como um todo. Isso. O senhor falou que o senhor vem de uma igreja pequena, que é considerada das igrejas mais novas, né? E aí o senhor passou a ser pároco de uma igreja, de uma das igrejas mais antigas, de uma paróquia muito antiga. E assim, a gente queria saber qual a sensação que o senhor teve ao entrar dentro da igreja, porque ela realmente carrega muitos sentimentos, muitas histórias. Muitas pessoas, como o senhor diz, vinham para aqui para sentar na praça. Sentar ali e olhar para a igreja é um sentimento muito grande, só de sentar e ficar olhando para ela. Aí a gente queria saber qual o sentimento que o senhor teve ao entrar dentro da igreja. Porque ela em si ela é realmente muito bonita. As pessoas, quando vêm visitar Santa Maria da Boa Vista e entram aqui dentro, elas sempre saem e elogiam muito o quanto ela é linda. E eu acho que ela é bonita por conta disso, por conta que ela carrega muita fé. As pessoas que vivem aqui dentro, elas são pessoas que, de certa forma, iluminam esse lugar. Graças a Deus, né? Que Santa Maria é uma cidade de muita fé. Isso, Ritinha.
Você fala da minha posse aqui, né? Quando a primeira vez que eu cheguei, como eu sou filho também de Santa Maria, embora não tenha nascido em Santa Maria, eu já tinha assim os meus contatos aqui nesta igreja. No tempo de Padre Adolfo, eu lembro quando era criança, minha mãe trouxe um dos meus irmãos para ser batizado, e aí eu que fui bater na porta do Padre Adolfo. Só lembro que bati assim, ele disse, já vai. Calma. Aí a gente esperou aqui, ele fez o batismo do meu irmão, e isso ficou na minha memória também, o Padre Adolfo. Naquele período eu não pensava em ser padre nem nada. Uma outra lembrança do Padre Adolfo, que eles diziam que ele brigava muito com as pessoas, eu morria de medo. Dizer que ele era rígido. Era rígido, isso e aquilo. Uma outra vez eu estava aqui nessa rua, lá embaixo, onde tem um mercadinho. Eu estava numa banquinha de venda, alguma coisa assim, e ele chegou assim, passou a mão na minha cabeça, sorriu para mim. Aí eu olhei assim, eu era criança, eu olhei assim e disse, esse é o homem que o Que povo o povo diz tem que medo. tem medo, né? Tão rígido. E pronto, isso são coisas assim que marcam. Mas quando foi no dia da minha posse, eu também lembrava das pessoas que estiveram aqui quando eu estava fazendo a minha preparação vocacional. Então, a gente pensa que as coisas não mudam, às vezes a gente pensa que vai encontrar aquelas mesmas pessoas que encontrou naquele período. Quando eu cheguei, tudo diferente. É uma outra Santa Maria com um outro pessoal, na verdade. Porque no meu período nós tínhamos as irmãs, tinha uma equipe vocacional assim muito dedicada e assim diferente, né? Outras pessoas. Hoje, claro, temos também, mas eu pensava assim, mas eu fui vendo, eu digo, agora já não temos. E eu lembrava quando eu tive a minha apresentação para ser enviado para o seminário. A gente teve uma preparação vocacional lá na casa das irmãs, aí quando terminou, teve a missa aqui. E era a missa vocacional e chamaram, eu não sabia disso ainda, chamaram os vocacionados para que pudessem fazer a apresentação, dizendo que estava disposto a seguir aquela vocação e tal. Aí alguém da equipe chegou para mim e falou, vocês vão entrar no final e vão se apresentar, dizer o nome e vão levar, cada um vai levar um símbolo. Eu lembro que o meu era uma sandália, alguma coisa assim. Aí eu disse, Sim, você vai se apresentar porque você não vai para o seminário? Aí eu olhou assim, você não caiu a ficha ainda que vai? Eu disse, então tá bem, vamos lá. E aí a gente entrou e fez essa apresentação. Aí eu lembrava no dia que eu tomei posse, juntamente com o diácono Leonardo aqui, dessa missão que a gente estava assumindo e dando passos nesse sentido. Eu lembro disso, que foi importante também, né? Isso. Foi bem interessante, né? Porque a gente falando sobre a sensação, vem para a última pergunta, que é a pergunta que... Qual foi o momento mais especial do senhor nesse lugar? Sim, o meu momento mais especial foi esse que eu acabei de contar para vocês, dessa ficha que ainda não tinha caído, que foi caindo aos poucos, que eu iria para o seminário, que eu ia estudar e tal, tal, tal. Sua vida ia mudar. Mudar. Exatamente. Completamente. A gente não imagina aqui a mudança que é. Isso é importante. Foi esse momento, muitas coisas aconteceram aqui, né? Antes de ir para o seminário, eu lembro que a gente morava lá no Fulgêncio, a gente tinha muita consideração, e ainda tem, nós temos, mesmo agora o Fulgêncio é uma paróquia, mas quando se tratava de casamento, um pessoal muito tradicional, o pessoal do Fulgêncio, da minha região ali, em questão de casamento, quando se tratava de casamento era na igreja e ninguém queria casar assim em qualquer igreja. A igreja matriz. Tinha a tradição de que tinha que
casado tinha que ser na matriz, Na tinha que ser matriz. organizado, tinha que ser uma festança, porque se não fosse uma festança não dava. É. Não, olha, quando eu ia para esses casamentos, eu saía de tanto bucho cheio. É, O senhor, exatamente. E nesses casamentos a gente vinha de ônibus. Eu era criança, mas eu gostava muito de sair. Eu acho que eu saía, quando eu era criança, eu saía mais do que quando tornei adulto, adolescente, essas coisas. Mas no meu período de infância eu gostava muito. E assim, nesse período era muito bonito você chegar na igreja, que não precisa ornamentação, né? Isso. Hoje o pessoal lá já casa lá nas capelas e casa bonito também, faz toda uma ornamentação. Aqui na Matriz, eu sempre oriento as pessoas que desejam casar que se preferir, que seja na Matriz, porque é história. Você não vai gastar com ornamentação. Na igreja como essa, se você botar ornamentação, você vai estragar. Qual é a ornamentação? Flores. Flores, você não vai botar um tecido, como você bota às vezes numa capela Uma assim, capela tecido de um aí. lado, outro do outro, não sei o quê. Você botar flores, algumas iluminações aqui no corredor, alguma coisa assim, mas a igreja por si só, ela já é ornamentada. Isso. Então, esses momentos eu acho importantes, tem na minha infância, quando eu vinha participar dessas celebrações, são importantes também. o senhor nem imaginava que um dia ia ser o senhor aqui fazendo casamento. Nunca passou pela minha cabeça. Quando fui orientado, fui solicitado para ficar aqui como pároco, eu disse, rapaz, tem certeza, eu já fui de lá. Eu pensei quando eu dissesse assim, já fui de lá, ia mudar, né? Ele ia mudar de ideia, né? Eu acho que o senhor não sabe, eu já fui de lá, o senhor bispo. Não, mas você pode ficar lá, vai ter um diácono que vai lhe ajudar. Eu digo, pois é, né? Aí ele, não quero não. Aí você vai, aí o bispo, você vai, ele, não quero não, eu não quero, aí você vai. Não porque eu não gosto, mas assim, eu gosto muito, amo Santa Maria, mas a gente sabe das dificuldades, dos desafios e por aí vai. E cansa bastante, mas vale a pena, é muito importante a missão, por onde a gente também já conhece. Isso. É um povo de muita fé, mas um povo muito tradicional, né? Também, que importante, é importante. Isso. Quero agradecer ao padre Antônio Solone, minha colega aqui entrevistadora, Rita de Cássia. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, que prestaram atenção. E quero dizer que isso é uma realização para a gente. Com certeza. Porque a gente sempre quis saber a história. Eu acredito que nem 90% da população da própria cidade sabe o que conta, o que essa igreja ela representa. E é como se fosse realizar algo, espalhar para outras pessoas. Porque a gente tem várias histórias, mas são muitas histórias diferentes. Diferentes, espalhadas. E centralizar elas é importante. E É tanta história que tem até lendas. tem Também. até mitos e lendas, verdade. Quando eu Com chego total aqui, tem certeza. a lenda da roupa que está aí no altar, alguma coisa assim. Só que o pessoal já disse, padre, é lenda, não tem essa roupa e essa criança, talvez foi em outro lugar, mas é algo também importante. Isso. Na fé, na superação dos obstáculos, né? Como a gente falou na série, vocês também podem acompanhar, tá aí no YouTube da Diocese, tem toda uma entrevista que saiu na Rede Globo. Tá famoso. Tá famoso. Falando porque aqui é a mãe da Diocese, na verdade. A Diocese completou seus 100 anos e eles tiveram que falar um pouquinho sobre a origem de tudo. E aqui a gente falou um pouco, mas aí alguém dizia, mas vai falar dessa lenda? Mas é interessante. É importante. É importante. Pois é, são muitas histórias bonitas, de fé, e a gente tem que levar adiante isso. Vocês jovens da Pascom estão fazendo esse trabalho muito bonito, continuem e levem isso para outros jovens, para que possam fazer assim um trabalho que eleve a dignidade dos jovens, por aí vai, né? É isso. Exatamente. E é isso, eu quero agradecer e a gente fica por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser. É.